Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aqui você já vai sair dele dominando a leitura de vela. Eu tenho certeza que isso aqui vai aumentar muito a assertividade do teu operacional. E outra coisa, sem ficar decorando padrão de vela de martelo, martelo invertido, engolfo de alta, arame, mulher grávida, estrela cadente, nada disso. Você só vai precisar dominar o fundamento por trás de tudo isso. Você vai entender cada comportamento de vela, o que significa, cada retração, cada corpo cheio, volume, sem ficar decorando nomes, e sim o fundamento de cada movimento de vela para que você consiga fazer ótimas previsões. Demorou? Agora bora pra prática que você vai dominar esse game. Então bora lá minha tropa, nesse vídeo aqui eu vou te passar a estratégia completa. E agora eu vou te mostrar como é que funciona o fundamento por trás da estratégia e você já consegue sair desse vídeo já aplicando. O interessante é você anotar tudo, se tiver alguma dúvida coloca aí nos comentários, você já vai sair desse vídeo com um operacional formado, fechou? Através da leitura de vela. Quando a gente abre o gráfico, eu sei que a primeira coisa que vocês vão me perguntar é: Alves, esse operacional é para M1, M5, M15, é para qual fractal? Galera, o mercado ele funciona em todos os times. Então qualquer período, tempo de expiração que você for operar, tanto faz. Desde que você domine o fundamento e traga isso para a tua realidade de mercado, beleza? Então quando você for abrir um ativo, você vai ver velas verdes, velas vermelhas, pavio em cima, pavio embaixo, e não precisa ficar decorando o nome de cada uma, você só precisa dominar o que o tamanho da vela, o tamanho da sombra tá te mostrando, beleza? Quando a gente abre o gráfico, a gente vai ver velas vermelhas, né? As velas vermelhas, ela tem a tua característica, que é o que? Ela abre em cima, então você tem que entender onde é que a vela começou. Quando eu falo onde a vela começou, é onde foi o preço de abertura dela. Então já vamos colocar aqui, ó, o preço de abertura. Por ela ser uma vela vermelha, significa que ela fechou embaixo do preço de abertura. Então quando a gente tem a vela fechando abaixo do preço de abertura, é o que denomina aí a cor dela. Por isso que ela vai fechar vermelha, né? E a vela verde é a mesma coisa, ó. Ela é uma vela de alta, não é uma vela de venda igual a vermelha, ela é uma vela de alta. E significa que o preço de abertura dela estava aqui embaixo e ela abriu para cima. Por isso que foi uma vela verde. Ela abriu já subindo. Então, ó, fechamento e abertura. Só que só o fechamento e a abertura não determina a força do próximo movimento, né? Então, como é que funciona a leitura de vela? Tem a vela atual, baseado no movimento da vela atual, a gente consegue fazer boas previsões para a próxima vela, ou então para o próximo contexto, para o próximo conjunto. A vela ela tem contexto, beleza? Então, por exemplo, se eu tenho uma vela de corpo cheio, assim, eu tenho um movimento de venda claro aqui para mim, insinuando, ó, eu abri em cima, fechei embaixo de corpo cheio, tô com uma força de venda. A vela verde é a mesma coisa, ó, fechei de corpo cheio. O que é fechar de corpo cheio? Ó, assim, tá? Sem deixar pavio, sem deixar sombra. Então isso aqui já determina pra gente um potencial de compra para as próximas velas. Só que aí o game ele começa a mudar quando a gente tem os pavios no meio do jogo, ó. Aí tem um pavio aqui, fazer um martelo invertido aqui, ó, só que você não precisa decorar nem o nome. A vela verde a gente sabe que ela abre embaixo e fecha em cima. Só que o que é que acontece, né? Além do preço de abertura e fechamento, a gente tem um novo elemento aqui, né? Que é o pavio. Ou seja, a gente tem um pavio que ele teve essa amplitude, ele veio até aqui em cima. E como é que a gente vai interpretar esse tipo de movimento? Primeira coisa, se a vela, ela foi até lá em cima, significa que ela teve a amplitude total desse movimento aqui, tá? Ela teve essa amplitude total, mas não significa que esse é a força dela. Por quê? Em um determinado momento ela veio até aqui em cima, ó, e depois começou a descer, ou seja, ela foi lá em cima, perdeu força, retraiu e deixou o seu pavio ou a sua sombra, como você gosta de chamar aí. Então a gente teve essa força de compra que não teve potencial de sustentar lá em cima e começou a retrair. Esse movimento a gente chama de retração, ou seja, a gente teve uma retração nesse nível aqui, ó, que a retração nesse cenário ela representa a venda. Então os vendedores atuaram forte aqui que não deixou a vela fechar lá em cima de corpo cheio. E aonde foi que ela fechou, né? Daqui de baixo até lá em cima. Ou seja, a gente tem duas forças. Então, se eu quero fazer uma previsão melhor do próximo movimento, eu não preciso decorar o padrão da vela. Não preciso decorar o nome dela. Eu só preciso somar as forças, ou seja, teve essa força de venda e essa força de compra. A gente teve muito mais retração do que volume de corpo. Então, eu sei que a próxima vela, ela pode fechar verde, ela pode fechar vermelho, ela pode fechar o que ela quiser. Mas de uma coisa é fato. Nessa região aqui, é onde o preço está perdendo força. Ou seja, a próxima vela, quando vier buscar lá em cima, ela tende a deixar o pavio dela também. Por quê? Porque a vela atual se espelha na vela anterior. Se a vela anterior veio aqui, ó, nessa amplitude e começou a retrair, provavelmente a vela atual também vai vir nessa amplitude e retrair também. Isso aqui, ó, acontece constantemente no meio do gráfico, ó. Onde uma vela retrai, você vai ver que as outras elas tendem a retrair, ó, lá em cima, ó. Onde tem pavio tem retração, onde tem retração tem perca de força. A gente consegue localizar aqui, ó,
vários momentos do gráfico onde ele respeita as regiões de retração do pavio. E o nosso operacional vai ser baseado em cima disso. Aqui, ó, tudo região de retração. Então, onde a vela ela tá perdendo força, ó, se essa vela veio até aqui em cima, vou dar um zoom para vocês entenderem, ó. Vamos pegar essa daqui, ó. Se essa vela ela veio aqui, ó, ela tá de corpo verde. Vamos estudar essa vela aqui para vocês poderem entender. Ó, esse martelinho aqui, ele nasceu aqui embaixo, porque é vela verde, né? Nasceu aqui embaixo, fechou aqui em cima, ó. Ela teve essa força de movimento aqui, essa força de movimento. E ela veio até aqui embaixo, por algum momento ela subiu tudo de novo, ou seja, ela também teve força de alta, tá? Ó, ela teve força de alta, essa amplitude. Então, a reversão, nesse caso aqui, foi a favor do movimento da vela. Eu tenho uma força de compra. Essa vela aqui, ó, é um outro exemplo, tá? Porque ela abriu em cima e fechou embaixo. Então, se ela é vermelha, eu sei que ela abriu em cima e fechou embaixo. Ela teve essa força de venda aqui, só que por algum momento ela veio até aqui em cima e começou a subir tudo, né? Então, essa retração foi contra o movimento. Se eu somar as forças, eu sei que a vela atual tá perdendo força aqui. A próxima vela, quando vier buscar essa região aqui, ela também vai perder força. Né? Então a gente consegue se antecipar em alguns movimentos. Essa técnica aqui a gente chama de espelhamento. Onde a vela atual deixou o pavio, provavelmente a outra também vai deixar. Ó. Deixou o pavio aqui, ó, essa aqui também vai deixar. Pavio, pavio, pavio. Então tudo isso aqui é região de pavio, tá? Região de retração. E essas retrações, elas mostram padrões de reversão. Tá? Então quando se trata de leitura de vela, a gente tem 3 cenários para definir para a vela atual. Que é o quê? Cenário 1, indecisão. Cenário 2, continuação. E cenário 3, reversão. Vamos explorar cada um deles para você poder entender como é que funciona. O cenário 1 de indecisão é basicamente quando a gente tem uma vela, ó, que ela fechou com um corpo pequenininho e tem pavio para os dois lados. Então, se você for somar as forças, não tem como definir para onde ela quer ir. Por quê? Porque ela está indecisa. Ela está deixando retração em cima e retração embaixo. Então, se eu for entender que aqui está falando para descer, aqui falando para subir, ó, ela tá indecisa, tá? Então é um cenário de indecisão. Geralmente, quando acontece esses momentos de indecisão de mercado, o que dá pra gente fazer? Pô, eu tenho a máxima desse pavio e a mínima desse pavio. A próxima vela, quando ela nascer, já que é uma vela verde, abre embaixo, fecha em cima, ela pode retrair aqui em cima se ela buscar, ou retrair aqui embaixo se ela buscar. Então eu tenho zonas de retração. Então provavelmente a próxima vela, ó, quando ela for nascer, ela pode fechar como? Daquele jeito, ó, se espelhando na vela anterior. Já a vela de continuação, como é que funciona? Eu tenho uma vela, vamos trabalhar na vela vermelha, ó, eu tenho uma vela vermelha aqui, ó, é uma vela de corpo cheio. Então ela é uma vela de continuação de movimento. Se eu estou numa tendência de baixa, já tenho uma estrutura de baixa aqui, ó, movimento de baixa. E aí vem uma vela e fecha de corpo cheio, ela significa continuação de movimento. E quando se trata de reversão, eu estou numa tendência de baixa e a vela, em vez de fechar assim cheia, ela fecha com pavio, eu sei que aqui é um movimento de reversão. Por quê? Ela já está indicando, ó, opa, aqui é a região de retração, ó. O preço, ele perde força nessas zonas aqui. Então a próxima vela, quando vier aqui, ó, também vai deixar o pavio dela. E aos poucos, essa tendência aqui, ela vai revertendo. Ela vai revertendo. Então a vela foi descendo, foi perdendo força até chegar ao movimento, ó, de reversão de tendência, e aí o mercado começa a subir. E é exatamente nesses momentos aqui que a gente vai atuar. Só que para a gente poder pegar a reversão, a gente tem que entender como é que funciona a tendência. Então, coloca na cabeça aí, leitura de vela, a gente vai trabalhar em momentos de reversão. Então, vamos esperar a vela poder fazer reversão para entrar a favor desse movimento. Quando a gente está falando de tendência, é o quê? Topos e fundos ascendentes. Eu já fiz um vídeo para vocês aqui no canal explicando sobre como funciona a tendência. Ou topos e fundos descendentes, um desses dois cenários em tendência. Então, esse operacional, ele é muito bom para a gente operar em tendências. E onde é que a gente vai atuar na tendência? Exatamente nos topos e fundos. Quando eles apresentar reversão, a gente sempre vai entrar a favor do movimento. O que eu quero dizer com isso? Quando o topo apresentar reversão, a gente vai entrar, ó, na venda. Quando o fundo apresentar reversão, a gente vai entrar na compra. Então, ó, sempre pegando esses finais de movimento de topos e fundos de tendência. Baseado em quais padrões? Olha só, tem um padrão que a gente chama de engolfo de alta e engolfo de baixa, mas você não precisa decorar, né? É só entender o que é basicamente esse padrão de reversão, ó. Vamos supor que eu tô aqui nessa pernada de alta aqui, ó. E exatamente aqui, ó, nesse cenário, a gente tem uma vela verde e que ela deixa um pavio de reversão, ou seja, o preço está perdendo força. Justamente aqui, ó, no meio de uma tendência ele está perdendo força.
E eu sei, ó, que aqui é uma região de retração. Se a vela atual deixou retração, provavelmente a próxima vela também vai deixar retração. E o que eu preciso? De uma confirmação. Então aqui foi a perca de força, agora eu quero uma confirmação de perca de força. Então o preço ele vai fazer basicamente um engolfo de baixa, que é o quê? Quando a vela atual, ela engolfa a força da vela anterior. Tem vários padrões de reversão que a gente pode determinar. Esse é o cenário 1, ó. Já coloca aí, ó, cenário 1, que pode acontecer. Se isso aqui acontecer, significa que é final de movimento. Isso aqui, pela leitura de vela, é final de movimento, perca de força, tá? Uma possível reversão do preço. Ou seja, a próxima vela, quando vier aqui, ó, nessa região, a gente vai realizar uma venda. Só que essa venda aqui, ela só é realizada, a vela anterior, ela confirma a reversão do movimento, tá? Esse é o cenário 1 de reversão de movimento. Então a próxima vela, ó, vai vir aqui, pá, e vai buscar, vai deixar o paviozão dela lá em cima e a gente vai entrar na venda, beleza? Antecipando esse movimento. Outro cenário de perca de força também, ó, é quando a gente tem, que é o cenário 2, tá? Primeira coisa, todos os cenários vai ter a primeira vela deixando retração. Todos os cenários vão ser assim, a primeira vela vai deixar retração, você não perca de força. O que vai mudar é as formas do preço confirmar essa reversão de movimento. Então, por exemplo, ó, aqui já mostrou para mim, ó, perca de força. Essa vela aqui confirmou. Qual é um outro cenário de confirmação que a gente tem? Vamos supor que a gente tem esse daqui, ó. A vela desse tamanho. Aqui não foi um engolfo de baixa, tá vendo? Mas houve uma rejeição do preço e a próxima vela confirmou. É diferente desse cenário aqui, onde essa vela de confirmação foi maior que a vela anterior. Isso aqui também é uma confirmação. Só que quando a vela atual, ela consegue dar uma anulada na força da vela anterior, depois que ela já mostrou fraqueza, também é um cenário de reversão de movimento. A diferença é que esse cenário aqui, a gente precisa ter essa troca de força aqui e, além disso, tem que ter um pavio aqui de reversão para mostrar pra gente, ó, eu tô rejeitando mesmo. Então, no cenário 1, a gente não precisa do pavio. No cenário 2, como a vela não engolfou a vela anterior, a gente precisa do pavio para ter uma confirmação melhor. Ó. Realmente a vela ela veio nessa região e retraiu. Então, esse é o cenário 2, beleza? E é o que a gente vai fazer na próxima vela, quando ela nascer aqui embaixo, ela vai buscar uma retração lá em cima. Tudo isso baseado em leitura de vela e reversão de movimento. O terceiro e último cenário que a gente tem é quando a primeira vela deixando reversão, e tanto faz se essa vela vai fechar com corpo grande ou corpo pequeno, tá? Ela deixou uma retração considerável aqui de pavio. E a próxima vela, ela simplesmente veio, ó, e ela formou um doji. O doji é indecisão de mercado, beleza? Então, o cenário 1 e o cenário 2 são cenários de reversão do preço. O cenário 3 é um cenário de indecisão do preço, que também significa final de movimento. Só que é um final de movimento não para reversão, é um final de movimento para lateralização. Então, provavelmente, ó, o mercado ele vai começar a lateralizar aqui. E depois ele pode continuar esse movimento, ou reverter, fazer o que ele quiser. Mas o que a gente está focado aqui é na micro, na leitura de vela, certo? Então, o cenário 3, quando a gente tem esse exemplo aqui, a gente vai pegar a máxima dos pavios, ó, onde teve uma confluência do range aqui, ó, máximo do pavio. A próxima vela, quando vier buscar essa zona, também é uma região de retração. Então, esses três cenários são cenários de finais de movimento. Então, a gente sempre vai entrar em final de movimento. Agora eu vou mostrar para você no gráfico para ficar bem prático de entender. E tropa, antes da gente avançar, é extremamente importante que você faça isso aqui, ó, que tá atrás dessa caixa branca, que é deixar o seu likezão. Isso ajuda pra caramba, vocês não têm noção como isso ajuda a gente a continuar com os vídeos aqui no canal, fechou? E trazer cada vez mais conteúdos de qualidade. Então, 5 segundinhos pra você descer e deixar o like nesse vídeo, likezera, likezera. Agora bora pro método, papai, esqueça. Então vamos lá, minha tropa, uma coisa muito importante é aguardar o rompimento de estrutura. O que é rompimento de estrutura, né? A gente tem, ó, o mercado lateralizado aqui, por exemplo, ele vai estar lateralizado, ele pode estar funilando, ó, funilando. Isso aqui é estrutura, é você achar uma estrutura de padrão gráfico, uma linha de tendência de baixa, ó, suporte e resistência, tá? Então a gente vai aguardar quebra de estrutura, tá? A quebra de estrutura, ela é, por exemplo, aqui é um rompimento de LTB, quebrou a estrutura. Um rompimento de lateralização, quebrou a estrutura. Isso aqui é uma pernada de impulsão. Então a gente vai aguardar uma impulsão do preço acontecer. Essa impulsão, ela necessariamente precisa quebrar alguma estrutura. E aí, basicamente, a gente vai trabalhar na correção do preço. Então, por exemplo, aqui, ó,
Quando o preço ele vier corrigir nas regiões de Fibonacci, ó, o que é a correção do preço? É o preço vir, ó, e começar a corrigir a pernada de impulsão. E a gente usa a Fibonacci para poder prever os pontos de reversão do preço. E os pontos mais fortes é a região de 50 e 61.8. Quando eu falo região, ó, é entre a 50 e a 61.8, não é numa linha em específico, é em uma região. E o que a gente tem que fazer? Aguardar esses padrões que a gente falou acontecer nessas regiões. Então, um exemplo aqui, ó, de padrão que tem que acontecer é, por exemplo, a gente tem uma vela vermelha, ela está na região de 61.8, deixou retração, houve a confirmação do preço, ó, o preço ele confirmou o movimento, aqui formou uma região de espelhamento, ó, de retração. A próxima vela, quando nascer, aqui em cima e buscar aqui embaixo, é uma zona onde ela vai deixar retração. Então, o preço ele confirmou uma reversão através da leitura de vela em confluência com zonas de Fibonacci. Então, nas regiões de correção do preço, a gente vai utilizar a Fibonacci para poder aguardar esses padrões de reversão acontecer e a gente entrar. E é o que acontece. Foi formado um topo aqui, né? Entre essa impulsão e essa correção. E aí que vem o próximo ponto nosso aqui do operacional, tá? A gente vai traçar uma região de topo aqui, aguardar esse topo ser rompido. Então, por exemplo, aqui, ó, aconteceu o rompimento do topo. Fez o padrão de reversão aqui embaixo e rompeu o topo lá em cima. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Vocês concordam comigo que aqui, ó, é uma onda de impulsão? Isso aqui é uma onda de impulsão igual a essa daqui. Essa onda de impulsão, ela tá rompendo esse topo. Então, a gente vai pegar exatamente esse momento aqui, onde a onda de impulsão começou, pegar ela até a região de topo, ó, e fazer essa linha. Essa linha eu vou copiar e vou colar ela para o rompimento. Eu vou ter um alvo nessa região. Então esse alvo ele vai me mostrar um possível final de movimento. É uma projeção de final de movimento. Então se eu sei que a metade da impulsão foi aqui, a outra metade vai até lá em cima e aqui, por consequência, vai ter um alvo. Então quando ela bater esse alvo, eu vou aguardar outro padrão de reversão ser formado. Vocês vão entender isso na prática que eu vou mostrar para vocês no mercado, tá? Ou seja, ó, a vela ela vai vir aqui em cima e deixou a rejeição dela. Rejeitou o preço lá em cima. Agora ela precisa confirmar a rejeição através do candle vermelho. Aí vamos colocar esse candle vermelho em outro formato, vai. Ele fechou aqui, ó. Ele fechou um doji, esse candle vermelho, ó. O doji eu expliquei para vocês o que tinha que fazer, né? O doji não significa necessariamente que o mercado vai começar a descer, mas significa uma indecisão de mercado. Ele pode lateralizar ou descer. De qualquer forma, favorece aqui, ó, uma operação para final de movimento. A próxima vela vem aqui e a gente entrar no final de movimento. Mas, Alves, essa operação necessariamente eu estaria contra a tendência. Sim, por isso que a gente está operando através da leitura de vela, pegando o alvo, uma região na impulsão de final de movimento e uma região aqui, ó, na correção de Fibonacci. Então, sempre vai ter algumas regiões para ter confluência com a tua leitura de vela, tá? Sempre vai ter alguma zona para segurar o preço para você. Então aqui seria outra região onde a gente faria uma venda. Então vamos ver isso aqui no gráfico, como é que funciona. Então bora lá, minha tropa. Primeira coisa é a gente aguardar quebra de estrutura, tá? Então aqui a gente tem algumas regiões de resistência do preço. Então a gente precisa aguardar o rompimento desse topo aqui. Vamos ver o que vai acontecer. O preço rompeu. Agora eu preciso aguardar aonde é que vai perder força. Lembra que eu falei para vocês que dá pra gente pegar aqui, ó, metade dessa impulsão, projetar para o rompimento, ó, e esperar o preço vir aqui. A primeira quebra de estrutura foi aqui, ó. O preço veio, quebrou essa estrutura, fez impulsão, corrigiu. Aqui ele formou um topo, ó. Formou esse topo nessa linha amarela aqui, horizontal. E aí eu tô pegando na metade dessa impulsão, ó, e projetando lá para cima. Quando o preço chegar aqui, provavelmente já vai ser final de movimento. Mas o que vai confirmar pra gente é o quê? Aguardar a vela começar a rejeitar. Então, recapitulando. Aqui a gente teve uma estrutura, quebrou a estrutura, fez a primeira impulsão, corrigiu. Eu tenho um topo, eu consigo pegar aqui, ó, a metade dessa impulsão e projetar para cima, aguardar o preço perder força aqui e a vela começar a mostrar a rejeição para a gente atuar. Vamos ver? Ó, agora eu vou botar mais velocidade mais devagar. Bateu no alvo. É para vender? Não, agora a gente aguarda o padrão de reversão acontecer. Ó, aconteceu aqui o padrão de reversão, tá vendo? Esse aqui foi o padrão de engolfo de baixa, a vela foi maior que a anterior. Ou seja, aqui, ó, é uma região aqui, ó, de retração, de final de movimento. Essa vela aqui mostrou reversão, mostrou um pouco de rejeição, a próxima vela confirmou. Então, a próxima vela que vem aqui, ó, eu vou realizar uma venda. Ó, foi lá, realizei venda,
foi exatamente onde ela deixou a retração dela. Então, deixa eu ver o que vai acontecer depois. Pegamos aqui o primeiro movimento de reversão. Aguardei o preço pegar no alvo, a vela mostrou a rejeição, eu entrei. Outra coisa, próximo passo, vai vir a correção do preço agora, né? Ó, a região de 50 e 61.8 é outra região de reversão do preço. Então, eu vou aguardar a vela vir aqui, ó, e novamente apresentar o mesmo padrão de rejeição. Por enquanto tá vindo forte aqui, não tem como. Poucas rejeições. Ó, rejeitou. Essa vela verde. A vela veio, deixou sombra. A próxima, além de engolfar a vela anterior, também deixou a sombra dela. Então aqui, ó, é outra região de reversão, ainda mais confluenciado com a 61.8 de Fibo. Próxima vela que vir aqui, eu vou comprar. Ó, essa vela atual, pronto. Nossa, ela foi lá embaixo e deixou retração. Olha só, a vela que a gente vai entrar, teve outra rejeição agora aqui, ó. É essa daqui, tá, ó. É essa vela aqui, não é na próxima. É na primeira vela que toca depois da rejeição do preço. Então, eu poderia entrar só nessa vela aqui. Aqui, rejeitou novamente. Então, ó, fez uma outra zona, que se a próxima vela vir aqui, a gente pode entrar. Bora ver? Não buscou, mas, ó, quase, hein? Deixou a retração dela aqui. E aí, segue a saga, né, tropa? Segue a saga. Próximo movimento de impulsão aqui, eu já vou me antecipando aqui. Pô, se eu sei que a pernada veio aqui, né, ó. Vai até lá em cima, eu já vou colocar a próxima onda de impulsão nossa aqui do movimento, ó. Trava aqui em cima, quando eu chegar aqui em cima, eu espero reverter o movimento, apresentar lá a leitura de vela e a gente pegar. Bora ver como é que vai ser a pegada, vai romper a estrutura de resistência, vai buscar o alvo. Pode apresentar a rejeição aqui agora, mas eu não vou entrar, é só quando bate no alvo. Por quê? Porque aqui tu tá entrando contra a tendência, tá? Aqui tu tá entrando já no alvo, provavelmente final de movimento, ainda mais quando a vela apresentar o padrão que a gente tá estudando aqui no vídeo. A assertividade vai ser muito alta. Então, realmente tem que esperar o mercado lá em cima. Foi lá em cima, tocou. Agora eu aguardo a rejeição do preço. A próxima vela confirmou. Não vai ser uma vela de engolfo, provavelmente. Vai ser aquela vela que vai travar na metade. E aí é o cenário 2 do vídeo. Porque ela também deixou o pavio dela aqui, ó. Então, não foi uma vela de engolfo, mas foi uma vela de reversão para baixo, ó. As duas deixou o pavio, então confirma o nosso movimento tranquilamente. A próxima vela que vier aqui, ó, a gente vai realizar uma venda para final de movimento. Tudo isso é leitura de vela, tropa. É leitura de vela junto com price action. Então você vai entrar em zonas extremas do preço, tanto lá em cima como algo, quanto lá embaixo, que é uma correção de Fibonacci. E na tendência de baixo é a mesma coisa, só inverte o cenário, beleza? Agora aqui, ó, aqui a gente vai ter que trabalhar na Fibo. Tá perdendo força, falta a próxima vela que vai engolfar. Teve rejeição do preço aqui, tá, ó, rejeitou. Próxima vela que tocar aqui dá pra pegar. Mas não tocou, tá vendo que ela não tocou, né? Isso aqui, ó, foi uma vela de engolfo de alta, meio que engolfo de alta, né, mas tem bastante padrões de doji aqui. Foi uma vela que foi maior que a anterior e as duas deixou pra vir embaixo. Então é uma forte zona, é perca de força. O preço já tá perdendo força na 61.8 aqui, ó. A próxima vela que tocasse já era a lua. Será que vai lá? Não vai, tinha que ser a primeira vela. E aí, ó, segue o jogo, não teve oportunidade pra mim aqui, mas eu tenho esse topo. Deixa eu excluir os traçamentos. Eu tenho esse topo, certo? E eu tenho essa onda de impulsão aqui, ó. Olha só. Eu tenho essa onda de impulsão, então eu vou projetar para cima meu alvo. E eu vou surfando sempre nos finais de movimento. Esse aqui não deu oportunidade pra gente, né? Acabou não tendo oportunidade. Será que o mercado vai ter força para ir lá ou já vai reverter? Já vai reverter provavelmente aqui, ó. Tá distribuindo preço, tá fazendo topos descendentes, ó. Daí, tropa, o que aconteceu agora? O preço, ele não rompeu aquela estrutura. Provavelmente essa tendência de alta já tá chegando ao final, tá? E aí tem vídeos meus no YouTube aqui, se você for procurar, eu posso deixar na descrição aqui do canal, pra você ver reversão de tendência, né, ó. Região de LTA, rompeu LTA, pô, perdeu estrutura de suporte, aqui já é reversão de movimento, tá? Então eu consigo seguir nos mesmos padrões aqui, só que agora para queda. Como é que eu vou operar na baixa aqui, basicamente? Eu vou aguardar o mercado fazer a primeira impulsão, que é o quê? Quebrar essa estrutura aqui. Quebrou a estrutura, mesmo padrão, ó, fez impulsão. Vou aguardar a correção na 61.8 de Fibo. Quando fizer o padrão lá que a gente viu de reversão de movimento, a gente entra nessa queda e aí a gente tem um topo formado. Eu simplesmente vou pegar, vou projetar a metade dessa impulsão, projetar para cima, aguardar pegar no alvo, quando bater no alvo vai apresentar de novo o padrão e eu vou entrar. Da mesma forma que a gente viu nesse vídeo. Fechou? Então é isso, tropa. Esse aqui é o nosso setup operacional completo. Não esquece de deixar o like nesse vídeo que ajuda a gente pra caramba, beleza? Então é interessante que você deixe seu comentário, o que você tá achando, se tem dúvidas do método, o que você achou do método, tá aplicando, tá executando, tá dando certo. Fala pra gente aí, beleza? Deixa o likezão nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e até a próxima. Valeu!